Cast. E aí, galera, nós somos o Talercast. Meu nome é Rafael Cáceres, eu sou CEO, co-founder da Taler e tô aqui com o Sebas. E aí, pessoal, tudo bem? Sou também cofundador da Thaler, CTO, e a gente está aqui para conversar sobre um assunto que eu adoro bastante, que é sobre eficiência, eficácia. Tem que escolher um ou outro? Como é que é o negócio? Esse é um assunto interessante porque agora acho que diminuiu um pouco, mas não por muito tempo existia essa guerra aí entre eficiência e eficácia, o que é mais importante, né? É, dicotomia, né, da eficiência e eficácia. Por que também surgiu isso? Porque existiu um foco muito grande em um e o outro foi esquecido por um tempo, mas eu acho que tá cada vez mais mudando isso, né? Mas primeiro acho que era bom a gente definir, né? Para sair da definição. O que é eficiência e o que é eficácia? Eu gosto muito de uma definição do Russell Koff que diz que a eficácia é como se fosse a sabedoria e o conhecimento é como se fosse a eficiência. Para a gente ter uma distinção ali, né? Geralmente o que a gente fala é que a eficiência é fazer do jeito certo, né? E a eficácia é fazer o que é certo. Muitas vezes a gente, para fazer o que é certo, a gente precisa fazer coisas do jeito certo, né? Então não temos como separar uma coisa da outra, né? Tem um livro muito bom, né, do Alisson Vale, A Fórmula da Eficácia, que vale a leitura de todo mundo. No livro ele tem uma citação do Akoff também, que ele fala assim, né? Quanto mais a gente tenta fazer do jeito certo a coisa errada, mais errados nos tornamos, né? Que também tem Peter Drucker, né, que fala não tem desperdício maior, né, do que fazer muito bem feito que não deveria ter sido feito. Uhum. Então, eu acho que esse ponto aí que começou a trazer a gente também para essa conversa. Mas assim, na prática, né? O que é a eficiência? Eficiência é basicamente você fazer do jeito certo no sentido de conseguir fazer com o menor número de desperdício, né? Algo que tem que ser feito. Então, usar o menor número de recursos, né? Ou, por exemplo, não ter falhas, né? Então, trazendo um pouquinho para nossa realidade, fazer um software, por exemplo, né? Um produto ali que ele vai ter menos bugs, né? Ou que os bugs que tenham sejam relativamente contornáveis e tudo mais, né? E a eficácia é a gente conseguir saber fazer a coisa certa. Porém, aí que entra. Eu vou falar, na verdade, aqui primeiro essa dicotomia que a gente falou, né? Que tem essa discussão no mundo ágil, a eficiência versus eficácia. Primeiro ponto, nossa opinião como empresa, né? Todas as duas são muito importantes. Por que que é muito importante as duas, né? Porque, primeiro, você não tem como, a priori, saber o que é a coisa certa no nosso mundo. Então, por exemplo, você está num domínio mais complicado, você está num domínio mais simples, você consegue, a partir disso, fazer um planejamento, ou seja, né, você entender o que tem que ser feito e tudo mais, e definir que aquilo é a coisa certa a ser feita e fazer ela muito bem feita, né? Então, em domínios mais simples isso até pode acontecer, mas num domínio mais complexo, um domínio de inovação, né, nesse mundo de produtos que a gente está, isso é mais difícil saber realmente o que é a coisa certa, né? Então, a partir do momento que a gente não sabe o que é a coisa certa, a gente precisa dar passos pequenos, né? A gente precisa conseguir experimentar, a gente precisa conseguir aprender rápido sobre o que é a coisa certa, né? O que é essa coisa certa a ser feita. E para isso é muito importante a eficiência, porque a gente precisa conseguir, né, como a gente falou, do jeito mais rápido e consumindo o menor número de tempo, recursos e custo, aprender sobre alguma coisa. Então aí que entra essa questão da gente ter eficiência para conseguir fazer rápido, né? Para conseguir fazer rápido, com menos recurso, né? Do jeito mais certo, não possível, né? Mas do jeito mais certo que dê o resultado que a gente precisa, que provavelmente no nosso mundo é um aprendizado sobre o que é a coisa certa, e conseguir interar isso rapidamente. Então, a partir desse momento, a gente entende que, né, a eficácia e a eficiência, elas têm que andar de mãos dadas para a gente conseguir navegar nesse mundo. Porque não adianta qual que é a dicotomia que a gente tem aí, né? No sentido de que, cara, primeiro, eu tenho a suposição que esse produto aqui é a coisa certa, que tem que ser feita. Não, todo mundo quer, eu tenho certeza, eu conheço meu público, as pessoas querem exatamente esse produto. Aí a pessoa vai lá, especifica tudo que ela precisa dentro de né, geralmente numa planilha ou alguma coisa assim. Tudo que eu preciso do produto está aqui, é só implementar, gente. A gente já sabe. Isso aqui já não vai ter mudança, né? Aí conecta com o nosso episódio passado, né? É isso que tem que fazer.
e aí se manda para uma fábrica de software, né? Que também tem um artigo no blog da Thaler falando disso, e eles vão implementar. Só que o que acontece? Eles vão implementar, vão passar lá um tempão, 6 meses, tantos meses implementando tudo aquilo. Quando se coloca no ar, se descobre que, na verdade, ninguém quis usar aquilo, né? Não serve, ninguém usou, não serviu para nada. Não passamos por um, nem dois, nem três projetos assim aqui lá no começo da empresa, assim. Então, a gente já tem experiência aí para dizer que isso é uma coisa que realmente acontece. E vocês estão vindo, provavelmente já passaram por isso também, né? Então, esse é o modelo que a gente prega aí por eficiência, ou seja, já sabemos o que fazer, só implementa aí do jeito mais rápido, melhor qualidade, tudo lindo, sem bug, zero bug, tal, 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 tal. Esse é o modelo de eficiência. Agora, tem o outro lado que é o também, nós já passamos aqui também, que é de priorizar demais a eficácia. Pô, então agora vou ficar 2, 3 anos desenhando, descobrindo o que precisa ser feito e tudo mais, né? Talvez no passado isso até poderia funcionar mais, mas você fica lá 1 ano, 2 anos descobrindo o que tem que ser feito, ou seja, planejando, desenhando tela, desenhando fluxograma, Demora desenhando muito para código, né? desafiar, né? Na realidade, com a realidade. Aí acaba entrando no mesmo problema, né, do anterior, que aí agora está pronto, sabemos tudo, agora manda fazer, né? Então, são dois modelos que são conectados até, né? Mas é o modelo de priorizar a eficácia, esse modelo que leva a essa análises parálises, né? Você fica paralisado de tanta análise que você faz. Ou seja, isso, e se acontecer aquilo, e todo, né? Todas as possibilidades você mapeia e aí você implementa. Ou outro que você, não, eu já sei o que é isso aqui mesmo, e só faz do melhor jeito possível e começa a construir o mais rápido possível, baseado em suposições que são falsas. Então aí a gente entra no modelo que a gente acredita, esse modelo que a eficácia e a eficiência que elas precisam andar de mão dadas juntas, né? Que é, eu não sei. Eu entro no modelo que eu não tenho certeza do que eu sei. Porque o mundo mudou muito rápido. Se eu fico muito tempo pesquisando, certamente quando eu termino a pesquisa o mundo já mudou. E a pesquisa, né? Não só pesquisa, né? Tô generalizando, mas todo aquele trabalho de planejamento vai por água abaixo. Então, É. hoje nosso modelo, né? Se a gente pensar modelos iterativos incrementais, é muito sobre isso. Faz um pouquinho, testa um pouquinho, né? Sim, e o conhecimento é só uma coisa que foi um assunto que o David Anderson tocou bastante nesse assunto no último Kanban Brasil, que é sobre a depreciação do conhecimento, né? Então, só comentando sobre esse assunto de a gente ficar fazendo muito discovery, muito discovery, muito discovery, e não desafiar com a realidade de implementar alguma coisa e ver e obter feedback, validar essa hipótese, né? E ver se esse é o caminho mesmo, ou quais são os aprendizados, né? Acho que quais são os aprendizados que a gente pode ter depois que a gente implementou, né? Ou a gente fez um protótipo, né? Ou alguma coisa para desafiar ali, né? Com a realidade e ver se realmente aquilo lá é válido. E quanto mais tempo a gente fica esperando a gente desafiar, a gente tem uma depreciação desse conhecimento todo que foi criado ali, né? E quando a gente fala de depreciação é porque justamente esse conhecimento ele fica desatualizado, né? Ele fica desatualizado ou ele começa a ter um custo muito alto, né? Porque esse conhecimento ali pode estar errado. E aí, se a gente demora muito, esse conhecimento se torna muito caro, porque ele é um desperdício, né? Então, aí a gente na Tala, a gente trabalha bastante com o interativo e incremental, justamente para a gente poder ir desafiando aos poucos ou do jeito mais barato possível, né? E para isso a gente precisa estar o tempo todo, né? Fazendo um pouquinho, né? Testando um pouquinho, como você falou. É. E isso é um assunto que é bem difícil, né, da gente conseguir levar para as pessoas, porque as pessoas, primeiro que as suposições, né? Todo mundo, quando você é um empreendedor, você já tem suposições muito claras sobre o que você quer, sobre seu público, né? E isso faz com que a gente fique um pouco overconfident, né? Muito, É, muito confiante, né? muito Confiante confiante. demais sobre a solução. E é um dos maiores erros de startup. Então, o próprio Lean Startup, né? O Eric Ries lá, ele fala sobre a falha dele, né? Eles criaram todo um software. Esse é um exemplo muito bom, né? Eles criaram todo o software lá de jogo. Quando eles foram testar, eles viram que ninguém queria usar, porque a premissa deles estava errada, né? Então, é um exemplo muito,
que é muito icônico e é o que trouxe, né, essa ideia do Lean para esse mundo de negócio, de inovação, né? Como é que eu consigo testar, validar muito rápido as coisas que a gente está fazendo? Então a gente entra numa das coisas que o Alisson fala no livro dele também, que é a ideia da diferença entre suposição e hipótese, né? Na ideia de que suposição é algo que eu, que eu assumo que eu sei, né? Basicamente é isso, né? Então, não, as pessoas vão usar, as pessoas querem, né, eu sei, eu conheço. E hipótese já é uma suposição que você assume que é uma suposição, né? Não uma suposição velada, né? Não é uma suposição escondida. Assim, eu não sei isso, eu preciso testar se realmente isso faz sentido ou não, né? Então, quanto a esse avanço, né, que a gente precisa aprender a construir coisas, né, desse modelo. E por que que eu falei que é difícil isso? Porque isso, quando a gente vai andando aos pouquinhos, as primeiras versões são ruins, né? São feias, não são não é aquilo que as pessoas tinham na cabeça, né? Quando elas pensam num software e tudo mais. Porque elas já pensam um negócio tudo bonito, sem bug, funcionando tudo, né? E quando você vai partir para a ideia de testar hipóteses, você precisa ter algo um pouco mais rústico até, né? Porque você não vai abrir já para o teu público como um todo, né? Você vai ter que testar aos pouquinhos, talvez, né, testar com alguns tipos de usuários, e aí avançando e crescendo aos poucos, à medida que você vai pegando feedback deles sobre o andamento, né? Sobre a validade daquela hipótese que você está tentando validar. Então, muito do que a gente fala é de aprendizado mesmo, né? A gente precisa aprender continuamente até a gente ter um produto mais robusto que possa ser realmente lançado, né? Então, em vez de eu ficar meses e meses construindo todas as features que eu acho que são importantes, e aí eu testar com o mercado, eu construo poucas features e valido, né? Aquelas features. E o que que vai acontecer? Isso aí acontece com a gente também. Você vai fazer um software com bem poucas features para você validar aquelas features ou validar aquela dinâmica. E aí você vai testar com o usuário. Aí o usuário vai falar, pô, mas é só isso? Ah, eu não quero software porque só tem isso, né? Então aí a pessoa pergunta, ah, você usaria? Eu falo, não, isso aqui não faz nada. Não é essa a pergunta certa, né? A pergunta que a gente tem que ver é se, né, como é que a pessoa está quando ela está lidando com aquele aprendizado específico que a gente quer que ele tenha, né? Então, é difícil, assim, porque mexe muito também com o nosso ego, com nossa... Ego não é a palavra certa, né? Mas com nossa vontade de fazer algo bem feito mesmo e saber que não tá, né? Então, muitas vezes a gente vê aquela fala de que se o MVP tá muito... Se o cliente está muito feliz com o MVP, é porque ele já foi over, né? Ele passou do ponto. Então, muito feliz, assim, tá lindo, tá bonito, tá funcionando, tá tudo, né, com as coisas que eu acho que deveriam ter. E não é assim que a gente acredita. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não estamos falando, vamos fazer um software de qualquer jeito e botar no ar para milhões de pessoas usarem, né? Não é isso, né? Você conseguir ter esse crescimento gradual, né, de como a gente faz, né? Então, isso aí envolve não só negócios, mas também envolve a tecnologia, né? Como é que a gente faz a tecnologia ser evolutiva assim? Então, modelos de deploy, né? Como é que a gente faz isso acontecer de um jeito mais interativo, incremental possível, para que a gente possa estar validando e estar olhando, e ter cadências que a gente está validando, o que realmente a gente quer validar, né? Sim, e aí para isso a gente precisa realmente validar, né? Tipo, validar no sentido de ter evidências, né? De que realmente aquilo lá foi a coisa certa a ser feita, né? E talvez saber depois, através de evidências, eu estou falando mais de tipo assim, de a gente ter métricas, né? Que nos digam se isso está realmente gerando resultado, né? Aquelas funcionalidades todas, né? Então, uma das coisas que a gente falou no último podcast foi muito essa questão da armadilha, né? De ficar só construindo, construindo. Então, você pode ficar muito eficiente construindo, mas pode ser que você gere muito desperdício, né? Então, você fica muito eficiente gerando um monte de features, né? Você fica entregando, atendendo 100% todo mundo, né? Todo aquele 1% da base de usuários lá, você atende todo mundo, né? Mas você depois descobre que muitas dessas funcionalidades não precisavam nem ser feitas, né? Então, acho que a ideia é realmente a gente poder equilibrar isso, mas através de trazer evidências, né? De que realmente te ajudem a você concluir essa hipótese, né? De você falar, beleza, eu sei que essa hipótese está certa por causa
dessa evidência aqui que eu tenho, né? E isso vai com certeza te levar mais para um caminho mais de eficácia do que eficiência, porque você vai poder até tomar decisões de quando parar, né? Quando falar assim, beleza, já gerei 3 features aqui, ou já criei muitas funcionalidades, ou como pode dizer, já construí demais dentro dessa funcionalidade aqui, né? Já deixei ela muito perfeita, né? E eu já consegui, talvez, atingir o objetivo, né? Já consegui gerar esse resultado. Então, não precisava gerar mais ainda, mais funcionalidades e mais coisas, e eu já consegui chegar nesse resultado. Então, através desses aprendizados, a gente pode criar outras funcionalidades que, assim, podem ser mais acertas, né? Ter essa métrica, essas métricas, essas evidências para nos dizer, cara, beleza, tá bom, já conseguiu chegar lá. É uma maneira Uhum. também da gente frear um pouco essa eficiência, né? De ficar muito bom em fazer. Toda vez que a gente gera uma hipótese, né, no caso, a gente precisa ter uma métrica associada a ela, necessariamente, né? Tem um livro muito legal, já fica a recomendação, o primeiro livro, que é o Testing Business Ideas. Eu não lembro se tem em português, mas é lá do pessoal lá da Strategizer, né, do Osterwalder, e é meio que uma série, né, é um livro pós o Business Model Canvas, não, pós o Value Proposition Design. E ele dá várias técnicas de testagem, assim, né? De hipótese de feature, né? E é bem legal, assim, porque tem isso, assim, desde dos testes mais baratos ali que a gente pode fazer, que, por exemplo, são pesquisa, né? Por exemplo, pesquisa com o usuário, teste com o usuário, né? Focus group, survey, né? Enquetes, pesquisa, né? Então, assim, tem várias técnicas que vão indo do mais barato, né? Que são essas, até o mais caro, que é realmente o software implementado para ser testado, ou um protótipo implementado, né? Então a gente tem que entender como também evoluir a partir disso, né? Então não preciso sair criando software para eu validar uma hipótese. Eu posso tentar validar hipóteses de jeitos mais baratos, né? Então também dentro do próprio mundo do Lean Startup tem modos de fazer isso, né? Então, sei lá, tem lá o mágico de Oz, por exemplo, que é você finge que o usuário acha que está usando o software, mas no fim por trás ali tem uma pessoa manipulando os dados e dando para ele que vão servir para testar se as premissas estão válidas, né? Que é um jeito barato de fazer. Tem o fake door, né? Que é você bota lá uma funcionalidade que não funciona ainda e só para ver se as pessoas interagem com ela ou se elas têm interesse, né? Tem várias técnicas aí sobre teste de hipóteses que dão para ser feitas, né? Mas e aí é o nível de confiança também, né? A mais confiável é que é botar software para o usuário testar e usar e interagir com ele. Esse é o mais confiável que tem porque realmente é as pessoas usando, né? Mas não quer dizer, mas ao mesmo tempo é mais caro. Então a gente tem que ter esse andamento, né, de sair lá de uma pesquisa e conseguir chegar até o software funcionando e sempre gerando aprendizados a partir disso, né? O que as pessoas querem, né? Como é que elas interagem, como é que elas interagem com o produto e assim por diante. Então, esse é um caminho aí que a gente tem para conseguir também estar alinhando eficácia com eficiência. E aqui na Tata a gente utiliza uma ferramenta que é o Event Storming e ajuda bastante a gente entender o que é o essencial para a gente poder ter uma jornada completa, por exemplo, de uma jornada ou de um processo que a gente precisa automatizar e entender quais são quais são os lugares onde a gente poderia ter impactos que não são somente locais, né? E quando a gente engaja muito com só eficiência, né? A gente cai muito é, a gente consegue ficar fazendo muito bem feito uma coisa que tem um impacto muito só local, né? E quando eu estou falando local, eu tô dizendo, tipo, só de uma parte de um processo, por exemplo, né? Então a gente arruma muito certinho, muito perfeito, a gente faz muito perfeito uma parte, mas aí a gente gastou já, sei lá, 70% da capacidade que a gente tinha. E aí isso agora só vai restar, né? 30, né, pro resto, né? Então, como é que a gente equilibra isso, né? E aí a gente utiliza ferramentas como, por exemplo, o Event Storming, Story Mapping, justamente para a gente poder fazer esse interativo incremental aí. O iterativo incremental é um grande desafio, porque tem uma questão aqui envolvida que gera muita polêmica também,
que é o tamanho do lote, né? Então, qual é o lote de testagem que eu vou realmente testar, né? Qual que é o tamanho desse lote, né? E a gente fala muito que a agilidade é muito sobre isso, sobre o tamanho do lote das coisas que eu entrego. Então, por exemplo, se eu estou falando lá no nível mais estratégico e tudo mais, o lote das pessoas que estão falando de hipóteses ali, teste de hipóteses, eles estão falando de projetos de meses, talvez, né? De 3, 6 meses de projeto para lançar e testar uma hipótese no mercado, por exemplo. Quando a gente está falando mais de desenvolvimento de produto, né, e começos de startups em early stage, principalmente, a gente está falando de algo muito menor, né? A gente está falando de semanas. Vamos implementar uma coisa em 1, 2, 3 semanas, no máximo, para que a gente consiga testar e validar isso, né? Ou, cara, vamos fazer essa feature aqui só e vamos testar só ela, né? Então, existe essa discussão também, né? Qual que é o tamanho do lote ideal para a gente testar, né? Obviamente que ideal não existe, mas assim, depende muito do contexto onde esse problema está inserido, né? Então, por quê? Porque antigamente a gente tinha lá projetos, falando de startup especificamente, a gente tinha projetos lá de 2, 3, 5 anos, a gente passou a ter projetos de 2, 3 meses. Então, uma redução de lote absurda. Mas uma perspectiva de entrega contínua, talvez 2, 3 meses é um projeto gigante já, né? Com as Sim. tecnologias que a gente tem hoje. Então, quando mais a gente diminui o lote, a gente entra naquela questão do que o Don Heineken fala, né? Talvez um lote muito pequeno, ele vai ter um custo de transação maior. Então, assim, não adianta também ter um... Não consigo testar tudo, né? Num lote tão pequeno assim. Então, sei lá, vou testar cada campo, né? Vou lançar um campo e botar para o usuário usar. Agora eu vou botar, né? Vou botar o campo nome. Agora eu vou botar o campo endereço. Tipo, isso não faz sentido, né? Ah, vou testar, realmente a pessoa preencheu o nome, sabe? Não é nesse nível, né? Às vezes eu quero saber, eu vou botar um formulário para ver se as pessoas vão se interessar pelo que eu estou falando e responderem, por exemplo. Então, é muito sobre entender qual a dinâmica do resultado, do aprendizado que a gente quer ter e testar e mandar para frente. Então, isso é muito legal, né? De a gente conseguir ter ferramentas que ajudam também. E outra ferramenta que a gente utiliza bastante é o conceito, né? É o upstream, né? O conceito de ter um upstream ali, para a gente gerar opções e a Uhum. gente tem descarte, né? Então, fazer a coisa É. certa também tem a ver com descarte, com fazer descarte, né? A gente precisa gerar opções, né? Essa que é a grande questão. Quando a gente está inovando, quando a gente está querendo ser eficaz, no caso, porque essa é a base da testagem, né? A gente vai criar opções. Então, a gente tem um problema e se cria opções de solução daquele problema. E se testa essas opções para ver qual que se sai melhor, né? Então, o Don Heineken, ele dá um exemplo com apostas, por exemplo, né? Fala de aposta aí, né? A gente tem... Vale muito mais você apostar US$ 3, né? Ele fala, né? R$ 3 aqui em um jogo, ou você apostar um real e aí você testar como é que foi o resultado e tudo mais, aí você apostar mais um, testar como foi o resultado, depois você apostar mais um, né? Então, qual que tem menos risco? Porque é uma coisa que não falamos até agora, mas que é muito importante, muito do que a gente está fazendo aqui é reduzir risco, né? A gente quer redução de risco, a gente quer ter menos risco, né? Como é que a gente navega nesse mundo de incertezas? Ou seja, a gente está navegando no mundo cheio de incerteza, a gente quer ter o menor risco possível, porque Uhum. qualquer hora a gente pode cair num buraco, né? A gente pode, sei lá, vir uma onda e levar a gente. Então, como é que a gente se prepara nesse mundo, né? Só complementando, eu gosto muito dessa metáfora de que a gente está cego andando num campo, então a gente precisa tá tateando as coisas, né? E vendo como é que as coisas estão e andando aos pouquinhos, né? Se a gente sai correndo, né, com muita eficiência aí, correndo muito rápido, a probabilidade de a gente bater de cara numa árvore é grande, né? Então a gente precisa ter esse andar devagarinho, e testando e tudo mais, porque é um jeito mais sólido, né? Então, por isso que essa ideia também de eficiência e eficácia trabalhando juntas. Sim, eu ia falar que principalmente quando a gente não sabe o que a gente não sabe, né? E aí, por isso que é importante a gente gerenciar o risco dessa maneira, testando pouco, rápido e obtendo informações que nos levam a ter melhores decisões para o futuro. Voltando um pouco ao assunto ali que você tinha começado, como é que a gente tem feito isso, assim? Esse tamanho de lote, né, que a gente gosta de fazer até para testar alguns tipos de hipóteses.
que é pensar muito na jornada, né? Então, a partir ali do Event Storm, pensar a jornada né, essa jornada de eventos, né, dentro do sistema. E dali a gente sai com o Story Mapping, né? O que é o Story Mapping? É realmente esse mapeamento dessa jornada do usuário, já pensando no que precisa ser feito, né? Então, o Event Storm ele não fala muito sobre, ele não fala sobre o que tem que ser feito. Ele fala sobre como as coisas funcionam, como é que é o fluxo de trabalho, como é que é o fluxo das coisas ali dentro, quem conecta com quem, quais sistemas se interagem, né? Já o Story Mapping não, o Story Mapping já tem uma ideia de pensar em histórias do usuário no sentido de que ó, o usuário vai fazer isso, ele vai preencher isso aqui, ele vai fazer... Então é um detalhe mais do que precisa ser feito realmente para o sistema funcionar. Então essa é a primeira transição que a gente tem. No Story Mapping, o meu teste de hipótese, ou seja, o aprendizado que eu quero ter, passa por o usuário passar por essa jornada aqui. Ou seja, ele vai entrar aqui, ele vai preencher aqui os dados do onboarding, e aí depois vai mostrar no feed dele só os caras que ele quer, e aí ele vai curtir, se ele curtir tanto, se ele acertar, ele vai ganhar, né? Então essa é a jornada que eu quero testar completa, beleza. Dessa jornada completa aqui que a gente tem mapeada, né, da nossa hipótese de que é uma jornada, na verdade, né? A gente também não sabe exatamente, principalmente quando é algo novo, né? Quando é algo que já existe, a gente vai pensar em melhorias, mas quando é algo novo, a gente tem aquilo ali e a gente fala, cara, beleza, como é que eu testo essa jornada aqui do jeito mais rápido, ou seja, mais eficiente, com menos recursos, né? Gastando menos dinheiro, gastando menos tempo possível, como é que eu testo essa jornada aqui? E isso aí às vezes vai passar por exemplo, a gente já fez isso, né? De usar no code, por exemplo, usar SaaS, usar open sources prontos que já fazem mais ou menos aquilo ali, ou, né, ou algum SaaS, por exemplo, que tem uma API, para a gente conseguir passar por aquilo o mais rápido possível e falar, ó, gente, ó, isso aqui, ó, a jornada aqui tá funcionando. Beleza? Beleza. E aí, as pessoas estão usando, como é que elas estão interagindo? E aí, a partir disso, conseguir substituir, né? Então, a partir dessa jornada que a gente tem, a gente não vai, beleza, terminou essa jornada, agora partimos para outra. Não, a gente vai interagir com ela, né? Então, a gente precisa passar por ela várias vezes até ela estar pronta. E eu acho que essa que é uma grande diferença, né, de iterativo incremental para o modelo mais cascata. O modelo mais cascata vai falar, cara, a gente vai fazer esse pedaço aqui do produto completo e botar no ar, e depois só vai corrigir bug, né? Como o pessoal fala, entrar no modo manutenção ou manutenção evolutiva, né? Vamos fazer pequenas melhorias. E o que a gente fala aqui, não. A gente precisa lançar a primeira versão mais simples, né, possível, mas que o usuário consiga completar a jornada. Então, talvez ali no meio vai ter alguém fazendo um concierge, né? Ou seja, vai ter mais trabalho da empresa, do cliente em si, para fazer uma integração manual, né? Pegar um dado de planilha daqui para lá e tudo mais, mas que o usuário consiga passar a jornada e consiga chegar do outro lado, né? Atender às necessidades, né? Não Entender adianta as necessidades dele. entregar. Porque o problema, eu acho que o grande problema de fazer MVP muitas vezes é de fazer uma coisa que não atende à necessidade. Fazer um sistema que, na verdade, não resolve o problema, né? Não atenda às necessidades do usuário, né? Tem um caso de um cliente que a gente fez um discovery e tem uma parte que a gente descobriu que a gente não precisava fazer todo o sistema. A gente só precisava, na verdade, mostrar para o usuário que existia ali uma funcionalidade, que existia uma funcionalidade, por exemplo, de geração de pontos. Então a gente não precisava todo um sistema de geração de pontos, cálculo e guardar quantos pontos, fazer carteira de pontos e tal. A gente só precisava mostrar para a pessoa que ela tinha pontos. Por que que não precisava do sistema? Porque não ia dar tempo, ia levar meses até gerar pontos suficientes para ele usar. Então, isso foi só. A gente só soube disso realmente quando a gente foi entender a jornada, entender o que que era essencial e a gente começar a desafiar. O que que é mais importante? Ter o sistema de pontos ou simplesmente mostrar para a pessoa quantos pontos ela tem, né? Ou quais são mostrar experiências ou mostrar, digamos assim, itens, né, que ele pode comprar com esses pontos, né? Mas que a pessoa não consiga comprar, por exemplo, que a pessoa não vai conseguir comprar porque ela não vai ter ponto suficiente, então a pessoa às vezes só precisa saber que ela pode trocar esses pontos, né? Então, são esse tipo de decisões assim que só num user story mapping ou no event storming que a gente conseguiu que a gente conseguiu informação suficiente para a gente poder tomar essas decisões. Aconteceu esses dias também, a gente conversando com um cliente e tinha uma funcionalidade que já estava funcionando no mobile e precisava por uma data específica, né?
A gente estava funcionando ela no mobile e no desktop não estava com problema, mas ela tinha alguns probleminhas de layout mesmo, assim, nada muito funcional, né? E aí era a decisão que tinha que ser tomada, assim, a gente lança com problema no desktop mesmo, mas sendo que 80% dos usuários vão ver ela certa e a gente vai conseguir ter um resultado, ou a gente não lança, né? Eu não vou falar qual foi a decisão, mas são decisões. Essa que você falou, eu lembro que quando aconteceu foi muito legal, porque também eu lembro da história do Basecamp, né? Conhece essa história? Não, não conheço, conta aí. Porque o Basecamp, quando eles lançaram a primeira versão do Basecamp, quem não sabe, o Basecamp lá é o software de gestão de projetos lá da Basecamp agora, né, da 37 Signals, eles lançaram e aí eles não lançaram com sistema de pagamento. Por quê? Porque eles davam 30 dias grátis. Então eles Ah, lançaram e aí a galera tinha 30 dias grátis para usar, então eles tinham 30 dias para implementar o sistema de pagamento. pois é. E aí, se por acaso eles não dessem tempo, eles iam dar mais 30 dias, mais 15 dias de graça pra galera, assim, ninguém ia se importar de não pagar, né, no caso. Ia ser ruim Sim, pra eles, obviamente, mas eles não precisaram falar, não, agora vamos esperar mais um mês pra gente lançar, porque a gente precisa ter um sistema de pagamento, sendo que todo mundo ia ter 30 dias grátis. sim. Então, são exemplos óbvios, né, que a gente só entende mesmo quando a gente olha a jornada mais completa, né? A gente pensa um pouquinho mais na visão do usuário também, né? De como o usuário vai fazer, né? O job to be done do usuário, né? Então, o que a pessoa quer? Pô, eu quero botar no ar para ver que essas pessoas vão se cadastrar, se vão pegar os 30 dias grátis. Então, por que que eu não vou adiantar 30 dias de lançamento porque eu não tenho uma feature específica? Aí é pensar, essa feature precisa ser, né? É, Foi muito legal que a gente conversando com esse cliente, assim, sobre isso, e aí ele mesmo falou assim, cara, tem decisões que são emocionais, né? Tem É, decisões de exato. produto que são emocionais, né? Você fala, Isso é putz, muito, né? Porque pensando, tem muito a ver com essa é, questão de se apaixonar, né, pela ideia. foi muito legal ouvir isso, assim, porque ele falou assim, racionalmente é uma coisa, agora emocionalmente é outra, né? E, cara, é isso, às vezes decisões emocionais, às vezes não, né? Daniel Kahneman aí, Rápido e Devagar, economia comportamental, mostram isso muito bem, né? A gente não decide racionalmente quase nunca, né? Nossas decisões são sempre emocionais e aí a gente precisa às vezes conseguir dar esse passo para trás para tirar nossos vieses e conseguir pelo menos elaborar, né, questões para a gente sair dessas decisões automáticas que a emoção dá para a gente no dia a dia. E, e eu acho que tem sido falado bastante esses últimos anos, né? De que agora é o ano da eficiência, né? Depois do Ah, Covid ali, né? E sempre que eu via isso, eu falava assim, cara, não é só eficiência, porque essa eficiência não vai fazer com que você não gere desperdício, né? De que você não tenha, né, problemas, né? Simplesmente é que você vai se tornar muito eficiente fazendo alguma coisa, né? Você pode se tornar muito eficiente poluindo o planeta, por exemplo. Agora, exato. né? Que né, o Russell Koff, ele dá esse exemplo, né? Que fala assim, a Toyota, por exemplo, se tornou uma empresa super eficiente em fazer carro. Mas ela terminou poluindo uma cidade inteira, no México, por exemplo. E aí as pessoas não conseguem nem comprar carro mais, porque obviamente as pessoas compram ainda, mas tipo, tem tanta poluição que as pessoas já não querem mais, não querem um carro, querem alguma outra solução, estão precisando de uma outra solução. Então colocar mais carro ainda não era termina não sendo tanto uma boa opção. Então isso termina influenciando de alguma maneira nas vendas, né, da, É. da própria empresa. Então como é que a gente, né, como é que a gente olha isso e toma esse É, a, tempo? ga- a galera fala de ano da eficiência porque o que é eficiência para essa galera que tá falando que é ano da eficiência? É cortar custo, né? Sim, fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos, né? Mas fazer mais do que, né? Exato, essa é a pergunta. Mas cortar custo, mandar a gente embora, cortar, apertar em todos os lados, assim. E óbvio, é importante também, assim, né? Não tô dizendo que não é importante, Sim. mas talvez a gente conseguir levar uma visão né? Uma visão de eficácia junto, né? O ano da eficiência e da eficácia deveria ser, né? Não só da eficiência, né? Eu acho que esse papo, assim, de eficiência e eficácia é uma coisa que ainda é como se fosse um tabu, assim, porque eu acho que o pessoal ainda fica muito na questão da eficiência mesmo. Isso é uma opinião Delivery, né? minha só. É porque o pessoal, quando chega, exatamente, quando o pessoal contrata muitas vezes uma empresa de desenvolvimento de software para criar uma solução, o que ela quer é isso, né? Fazer mais com menos, né?
e quer fazer o projeto o mais rápido possível, só que quer fazer todo o escopo que levantou já, todas aquelas ideias maravilhosas. Então ela quer o melhor menu, ela quer o melhor layout, ela quer a melhor funcionalidade, quer utilizar as melhores tecnologias e provavelmente já quer reutilizar esse sistema que está sendo desenvolvido para fazer um produto, né? Então já está pensando lá na frente se der certo e tal. Então é, a gente termina ainda recebendo bastante esse objetivo de ser eficiente, né? Tem que ser eficiente, né? Mas com esse tipo de ferramentas que a gente tem utilizado em processos e até o upstream, principalmente, tem nos ajudado bastante a gente questionar, né? A gente está sendo eficaz ou a gente está sendo só eficiente, né? A gente só está entregando um monte de coisa ou a gente está entregando a coisa certa, né? Como é que tá Uhum. isso, né? Como é que tá esse Sim. equilíbrio ali, esse trade-off, né? De novo, né? Voltando ao assunto lá do começo, acho que podemos finalizar com o assunto do começo, Boa. que é. Não adianta também ter ideia, beleza, vamos criar uma hipótese aqui, vamos testar. E demora 30 dias para testar uma hipótese pequena, porque a galera demora demais, porque o software tem uma fricção muito grande, porque mudar tudo é muito difícil, ou porque a galera não sabe fazer mesmo. Aí você também não consegue ser tão eficaz, né? Porque cada hipótese que você vai testar ali demora demais, ou demora 6 meses, sei lá, dependendo do tamanho do lote, né? Não vale a Uhum. pena. Ao mesmo tempo que você correr para fazer muito rápido também não adianta, né? Lembrando que, assim, a eficiência, ela tem várias questões, né? Tem muito a ver com qualidade também. Então, quando você faz uma parada muito rápido e tem um monte de bug, ela não é eficiente, né? Então, não é simplesmente fazer rápido, né? Um monte de bug no É, sentido de que vai voltar muita coisa, você vai ter que ficar repetindo ali muitas vezes, né? Agora, quando você faz muito rápido a coisa que você quer testar e ela tem bugs e tudo mais, beleza, você vai interagir com esses bugs e vai melhorar o sistema à medida que ele vai crescendo, né? Ou seja, ter ter bug zero não é algo eficiente, né? Não é algo eficiente nem eficaz, né? Você vai procurar, óbvio, né? Num contexto de inovação, gente. Estou falando num contexto de inovação, onde não tem vidas de pessoas em risco e tudo mais, né? Alguns erros vão ter, alguns prejuízos a empresa pode ter com isso, mas eles são um trade-off, né? São um trade-off com quanto que você gastaria, por exemplo, para tentar ter bug zero, né? Seria muito mais caro, talvez, do que o prejuízo que você tem ali com alguns bugs e tal, né? E, pô, bug, né? Todo software tem, né? Até da Google, Apple, todo mundo tem problemas. E principalmente quando lança, né? Microsoft nem comenta, né? Então, as pessoas às vezes têm isso. Algumas pessoas vão ficar muito frustradas, vão xingar e vão ficar muito brabas. Mas isso faz parte do processo de você conseguir ser mais eficiente e eficaz, né? Então, às vezes é um contrassenso assim falar isso, mas assim, cara, acontece, né? As pessoas pensam qualidade é interessante, óbvio, né? Mas nesse contexto, não tanto. Não tanto quanto numa Toyota, por exemplo, né? Onde eu preciso ter conformidade. Numa manufatura, eu preciso ter conformidade. Então, assim, todos os meus produtos têm que sair um igualzinho ao outro. Se eles não saírem sim. igualzinho, eu tenho um problema. E aí, se sai um lote inteiro errado, eu tenho que Aí, fazer recall. Cara, isso é caríssimo. Então, assim, caríssimo. vale a pena eu investir em qualidade, total, né? Eu tenho um artigo que fala sobre isso, tá? Que é sobre pensamento sistêmico lá no blog da Thaler, dei uma olhada nisso, mas onde a gente traz essa ideia aí de que na manufatura mesmo, se eu quero, eu tenho que ter conformidade, eu tenho que ter qualidade total. Então, quando eu vou produzir um lote grande de um produto, eu preciso que ele saia perfeito. Quanto menos defeitos ele tiver, melhor, né? Mais qualidade eu vou ter, mais eficiência eu vou ter, porque eu não vou ter que fazer recall, eu não vou ter que perder um monte de dinheiro. Agora, no trabalho do conhecimento, se eu tento fazer a mesma coisa, eu perco, porque aí eu não tenho variação, né? Eu não crio variação, eu não crio todo esse borbulho que eu preciso para inovar, né? Eu preciso ter ambiente safe to fail, né? Eu preciso poder falhar. Safe to fail é Uhum. isso, né? É eu poder falhar de uma forma segura, porque é muito caro eu tentar não falhar, né? Tentar acertar direto é muito difícil, muito caro. Então eu preciso ter essa possibilidade de ter opções e acontecer falhas. Então, quem trabalha com inovação tem que estar aberto ao erro, tem que estar aberto ao problema, tem que saber que isso vai frustrar algumas pessoas e a gente tem que minimizar, óbvio, né? Mas assim, vai acontecer. Então, eu acho que essa era a minha mensagem final aí para falar sobre eficiência eficaz. Bom, aí a gente tem, né, no mundo da engenharia ali, a gente tem vários mecanismos e ferramentas
por exemplo, de deploy, né? Várias estratégias assim que nos ajudam a gente a lançar rápido, né? Sem ter que passar por 5 assinaturas, 3 code review, fazer tudo, né? Tudo um processo super burocrático para garantir de alguma maneira de que não tenha, né? Que tenha zero bug, né? Ou que tenha não só zero bug, mas que o código também, por exemplo, ele Seja passe por um, perfeito, né? esteja perfeito, né? Esteja super coeso, né? Que não esteja acoplado demais, nem desacoplado demais, né? Então, né, achar a abstração certa, né, e tudo mais. E permitir que esse futuro aí, dessas novas necessidades, elas consigam ser super fáceis de implementar ali, né? Mas talvez esse futuro nem venha, né? Então, pode... É aí que acontece muito esse overhead, assim, né, de qualidade que a gente bota em xeque muitas vezes. E essas estratégias de deploy, né, tipo, permitem com que justamente o erro ele seja tão barato ao ponto de que errar não é um problema. Porque É, se você erra, vamos supor, faz um deploy de uma funcionalidade e tem um problema, mas você consegue detectar rapidamente, e rapidamente estou falando assim de questões de, sei lá, minutos, e você voltar essa funcionalidade, fazer rollback dessa funcionalidade em questões de minutos, errar não é tão é. tão complicado assim, né? Agora, obviamente, se você está falando de um erro que vai matar vidas, aí beleza, aí realmente, né, Aí vale. tem que ser um processo bem mais, exatamente, aí já é mais válido, né? Porque aí você justamente está colocando, né, em perspectiva ali o trade-off de risco, né, Uhum. e custo, né? Custo de não entregar aquilo lá, né? E mesmo nesses casos onde tem vidas e, né, sei lá, equipamento médico, avião, sei lá, né, tô ficando aqui coisas que não é na nossa área, né, mas mesmo nesses casos você vai ter protótipos, você vai ter testes, né, que você vai Isso, fazer onde você possa falhar sem que, né, sem matar ninguém, né. exato. Então, mesmo nesses ambientes você tem que ter um processo onde que você vai aos poucos, né, tentando achar os problemas que vão acontecer antes de você colocar, né. A própria indústria farmacêutica, né, você vai fazer testes ali, né, vários tipos de testes antes de você colocar esse, essa droga para o público, né? Então, assim, esse modelo interativo incremental, mesmo nesses ambientes, funciona. Por quê? Porque você não vai jogar para o povo, para o público, isso de cara. E a gente tenta fazer isso também, né? Então, o que você falou é bem importante, né? Quando a gente diminui lote, também a gente diminui risco. Esse é um assunto que a gente adora bastante na Thaler, é um assunto que a gente respira constantemente. São coisas que a gente vem aprendendo, né, no longo desses 11 anos aí, né? Então, é uma coisa que a gente gosta bastante. Se você quiser conversar com a gente sobre como se tornar, como pensar, né, como pensar de uma maneira de que a gente consiga achar equilíbrios ali, a gente está a gente tá aí nas redes sociais, a gente tem também vários artigos, como o Rafael falou, né, no nosso blog da Thaler, blog.thaler.net.br. A gente tem outros podcasts também no Spotify. E você pode achar a gente nas redes ali, no Instagram, né, no LinkedIn. E a gente está sempre Tem postando YouTube, assuntos relacionados no YouTube, exatamente, no YouTube. No YouTube tem bastante material sobre muitas das coisas que a gente falou agora. Então é isso, uhum. pessoal. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Muito Até a obrigado. Valeu, próxima. Sebas. Até a próxima. Polarcast.